Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje nós vamos falar sobre algo que Deus tem feito de forma profunda na minha vida, sobre como Ele esvazia o velho para derramar o novo. Esse capítulo nasceu de um momento real, marcante e transformador que eu vivi recentemente, porque existem palavras que não apenas nos tocam, elas nos atravessam. E foi exatamente isso que aconteceu comigo em um congresso que eu participei recentemente, onde o tema era Vinho Novo em Odres Novos. E foi ali, naquele ambiente, que o Espírito Santo falou comigo entre sussurros e rasgos, e eu entendi que o novo de Deus não chega quando tudo muda ao nosso redor, mas quando algo morre dentro da gente. Uma das ministrações dizia que nada do que vivemos é para nós, tudo é para o reino. E quando eu ouvi isso, eu chorei, porque ali eu reconheci cada cicatriz da minha história como parte de um propósito maior. O deserto, as dores, as perdas, os recomeços, nada foi em vão. Cada ferida foi uma aula, cada lágrima um preparo, cada queda estava me ensinando a transformar dor em autoridade, ferida em ministério e caos em testemunho. Outra frase que me desnudou foi: é fácil amar o que é amável e entregar o que sobra. Difícil é amar o que não é amável e se entregar por completo. Porque Deus ele não quer o que sobra, ele quer o que nos custa. E aquilo me rasgou, porque eu lembrei de todas as vezes em que eu ofereci ao céu as sobras, o meu tempo cansado, a minha fé trêmula, o resto do amor. Mas o altar nunca foi um lugar de sobras. Ele sempre foi um lugar de entrega total. E foi nesse ambiente que Isaías 43:19 me encontrou de novo, como se fosse a primeira vez. Eis que faço uma coisa nova, e ela agora brota. Não percebeis? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Sim, rios no ermo. O novo brotando onde tudo parecia infértil. E foi exatamente isso que Deus fez comigo. E eu percebi que eu era um odre velho, rachado de dores, pesado de culpa, cheio de hábitos que me aprisionavam. Mas o Espírito começou a me chamar, a me puxar para longe das mesas que já não me cabiam, e quando eu disse sim, algo em mim começou a morrer, e ao mesmo tempo, algo em mim começou a nascer. Porque algumas bênçãos Deus derrama como um transbordar, mas outras Ele constrói devagar, gota a gota, para que a gente aprenda a suportar o processo. E no meio desse processo, eu entendi que existem prisões que não têm grades, elas têm pensamentos. E existem pecados que não são escândalos, são hábitos. Mas também entendi que existem desertos que não são castigo, são convites para recomeçar. E uma das ministrações explicou Efésios 4:20 de um jeito que virou uma chave dentro de mim. Lá, Paulo descreve 3 atitudes que nós precisamos ter para nos tornar novos odres. A primeira é coragem para romper com o velho, com o padrão do mundo e com a nossa própria carne. A segunda é submissão, para deixar que o Espírito Santo faça aquilo que sozinhos nós jamais conseguiríamos. E a terceira é a mudança de postura, para exalar Cristo em essência e não só no discurso. E foi exatamente isso que eu vivi. Quando eu decidi confessar os meus pecados escondidos, renunciar os meus vícios de estimação e me levantar das mesas que me afastavam de Deus, eu senti literalmente o peso do odre velho se romper. E então o vinho começou a descer. Os capítulos do blog que Deus havia me pedido começaram a florescer de forma sobrenatural. E tudo fluiu com a leveza que só o Espírito pode gerar em nós. Porque quando a gente se entrega, Deus não conserta, Ele recria. Ele não costura o odre velho, Ele faz um novo. Ele faz um vaso novo, um novo coração, uma nova mulher. Como diz Lucas 5:37, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, mas põe-se vinho novo em odres novos. E aqui, o vinho não é sobre abundância, é sobre renovação.
Não é sobre receber, é sobre se esvaziar. Porque Deus não derrama o novo em corações rachados. Ele primeiro cura, limpa, restaura e só então ele derrama. E se você também sente que está sendo quebrada, talvez não seja o fim, talvez seja o início da sua reconstrução. Porque todo odre que se deixa esvaziar por completo, um dia transborda o vinho mais puro que o céu já preparou. E se você quiser ler esse capítulo completo ou mergulhar nos próximos textos, é só visitar o meu blog floresdascicatrizes.com. E se esse episódio tocou algo dentro de você, compartilha. Talvez alguém ao seu redor também esteja sendo chamado a deixar o velho e receber o novo. E obrigada por caminhar comigo em mais um episódio cheio daquilo que só o Espírito pode explicar. Que Deus te dê coragem para romper, submissão para permitir e postura para viver o novo. E eu te encontro no próximo episódio do Entre Flores e Cicatrizes.